No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim. O Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Salmo 90, verso 8, diz assim: conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Então, se você fizesse um rápido inventário na sua mente, na particular, e você vai perceber que os piores pecados contra os quais você luta são pecados secretos. São pecados que você tende a esconder e você tende a justificar porque você não quer que eles sejam conhecidos. Às vezes você mesmo quer negar para você mesmo a realidade deles. É sobre isso que o Salmo está falando. E essas coisas que você encobre seria por vergonha de ser exposto. Tem coisas que nós tememos mais que seja exposto do que outras coisas. Então, naturalmente, o que você quer, aquilo que você tem mais vergonha, aquilo que você mais esconde, a probabilidade é que eles sejam os piores pecados. Quanto mais secreto um pecado, pior ele é. Por estar escondido, por nós não tratarmos dele ou por justificarmos, e por, é óbvio, eu escondo eles porque eu mesmo acho eles mais vergonhosos. Então, no Salmo 73, de 1 a 3, o salmista está orando. Toda a verdade de Deus só se transforma em verdade transformadora quando nós pegamos a verdade e oramos essa verdade, nos colocando de fato diante de Deus, abrindo nosso coração à luz do que meditamos ou do sermão que ouvimos, ou seja, transformamos a verdade em oração. Os salmos são assim, há uma honestidade profunda nos salmos, que deve ser característica de todos nós. E o salmista diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos ímpios, quando via a sua prosperidade. Do 20 ao 26 diz assim: como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e eu sinto picadas nos meus rins. Durante muito tempo eles falavam dos rins como a sede dos sentimentos. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentas pela minha mão direita. Guiar-me-ás com os teus conselhos e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há nada, não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para todo sempre. Pense em qual é o pior crime da história. Eu acho que para nenhum de nós é difícil nós pensarmos qual é o pior crime da história. É o assassinato do Filho de Deus. Ou seja, do próprio Deus andando pelo mundo, o único homem perfeito, o único homem santo, aquele que era a luz da vida, assassinado aqui. Então, o maior crime da história. Nós podíamos pensar em outros grandes crimes da história, mas esse é o maior crime.
E se nós perguntássemos que pecado originou esse crime? Nós sabemos o plano eterno de Deus, que Cristo morra, mas não é sobre isso que nós estamos dizendo. Qual o pecado que motivou as pessoas que diretamente levaram Jesus para a morte? Ou seja, qual o pecado que gerou o maior crime da história? E a Bíblia não deixa nenhuma dúvida, ela diz diretamente para nós que pecado é esse, em Marcos 15, verso 10. Diz assim: porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Então, quando você vai ver os motivos dos sacerdotes, dos líderes religiosos de Israel para entregar Jesus, você não está vendo só a sabedoria insondável de Deus que decretou todas as coisas, através da morte do seu filho para a salvação dos eleitos. Nós ganhamos uma visão clara do mal que espreita os nossos próprios corações, o coração de todos os homens, de todas as pessoas. Então, nós ganhamos essa visão direta aqui. Jesus veio como a vida para o mundo, trazendo luz para os homens, luz por meio das trevas. E João 1,11 diz: e no entanto, quando ele veio para o que era seu próprio povo não recebeu. Ele veio para o mundo que ele criou e ele não recebeu. E veio para o seu próprio povo e ele não recebeu. Por quê? Por que aqueles líderes não receberam? O que motivou eles a tanto ódio? Que levou ao maior crime da história? A Bíblia diz que foi a inveja impulsionou eles. Ou seja, o maior crime da história foi impulsionado por esse pecado particular naqueles homens. Pôncio Pilatos percebeu isso. Ele era um homem sagaz, e ele era malicioso, ele também era invejoso. Então ele sabia como os homens funcionavam. Ele começou a perceber, quando Pilatos ofereceu, pela tradição, soltar um dos presos, Barrabás ou Jesus, ele sabia a razão pela qual eles entregaram Jesus. Então ele fez algo absurdo para mostrar, assim, para expor. Então a Bíblia diz que ele propôs aquilo porque ele sabia que a motivação pela qual eles entregaram Jesus era a inveja. Ou seja, não tinha nada de nobre, não tinha nada de bonito. A inveja leva o homem aos limites máximos. E mesmo os homens que diziam ser religiosos. Então ele percebeu, Marcos 15, 10 diz, que por inveja os chefes dos sacerdotes tinham entregado ele. Então, o funcionamento maligno do coração do homem é exposto aqui. Em primeiro lugar, a inveja está intimamente ligada a um desejo de autossatisfação e louvor, aclamação da multidão. Você vê que eles odiavam Jesus, mas como Jesus ressuscitou Lázaro, a Bíblia diz que eles se determinaram em matar Jesus, porque a popularidade dele, e eles viram cada vez ser mais perigoso, de tal maneira que João 12:19 diz: olha, todo mundo está indo atrás dele. Óbvio que é um exagero, assim, não é? O mundo inteiro, Jesus nem nunca saiu ali de um pequeno ponto geográfico, sabe? O grande Império Romano, ele era totalmente distante, desconhecido. Mas ele está dizendo, todo mundo, todas as pessoas aqui. Então isso deixou eles totalmente motivados a acabar com aquilo. Em segundo lugar, a inveja sempre se esconde sob uma fachada de cuidado, compaixão e religiosidade e piedade. Não é? Aqui você vê que o Sinédrio não falou assim: a gente está com inveja dele, tem que matar ele. Não. Eles reuniram, eles olharam os sinais miraculosos, eles queriam acabar com aquilo, mas eles racionalizaram. Eles fizeram esse pecado se tornar um pecado secreto, assim. E eles falaram: olha, o que está movendo a gente é uma preocupação com o povo de Deus. Povo de Deus. Essa pessoa vai desvirtuar eles. E então, essa preocupação foi uma capa, assim. A Bíblia diz assim em João 11:48: se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão então os romanos e vão tirar o nosso lugar e a nossa nação. Ou seja, se a gente deixar ele, nossa nação vai perecer. O povo de Deus vai perecer. Nós estamos preocupados com o povo de Deus. Nós estamos preocupados com o reino de Deus. Então Caifás se apoderou desse raciocínio
Na verdade, ele até profetizou, né? Então, assim, e Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Então, a inveja é uma coisa que não pode mostrar a sua cara, não pode. É o pecado, entre os pecados, um dos que mais se escondem. Por isso o Salmo 73 é tão incrível na honestidade diante de Deus, Eu já disse que alguns pecados são assim. Eu como pastor, durante a minha vida, as pessoas já vieram conversar comigo sobre todo tipo de pecado, mas alguns pecados nunca as pessoas falaram comigo. Um é sobre dinheiro. Nunca alguém me disse assim: ó, eu amo o dinheiro. Esse é o pecado que a Bíblia, mas Jesus fala mais sobre amor ao dinheiro do que qualquer outro pecado. Não há nenhum outro pecado, nenhum outro assunto que Jesus fale mais sobre que isso, amor ao dinheiro. Mas nunca na minha vida alguém me procurou e disse assim: pastor, eu tenho um problema com dinheiro, eu sou apegado ao dinheiro. Nunca. É como se Jesus tivesse errado de falar mais sobre um pecado que ninguém tem. Ninguém tem esse problema. As pessoas procuram para falar todas as espécies de pecados, porque esse é um pecado que se esconde. Também ninguém me procurou e disse assim: o problema é que eu sou invejoso. Se esconde. Nós sentimos nós mesmos, o próprio homem, uma vergonha que ele tem que racionalizar. Então esse pecado é um problema enorme. Como a respeito do dinheiro, os verdadeiros motivos dos líderes judeus são tão evidentes que Pilatos, quando olhou para eles, a Bíblia diz, ele bem sabia que era por inveja que eles entregaram Jesus. Ele sabia. Ou seja, apesar desse pecado ser um pecado que você tenta esconder, todos os seres humanos, mesmo caídos, conseguem percebê-lo. Um cara igual Pilatos, logo viu a cena toda e logo entendeu tudo. Então, outra coisa que você precisa saber, e eu também, todos nós, é que a inveja, o pecado da inveja, ele não vai ficar satisfeito até ver o objeto dele espancado, esmagado, crucificado e eliminado. Não é? Então, como nós devemos entender isso? Por que nós temos que lidar com isso? E para onde esse pecado nos leva? Então, eu quero fazer algumas definições, usar todo o tempo possível para nós sondarmos isso. O que é inveja? Nós podemos achar que é simples, mas não é simples, e podemos achar que isso nos nossos corações também é simples. A primeira coisa que nós pensamos quando pensamos sobre inveja ou sobre amor ao dinheiro é que esse não é o nosso problema. É por isso que as pessoas dizem que tem todo tipo de problema. A pessoa pode dizer assim: eu adulterei, eu pratiquei perversões sexuais, mas dizer que é invejoso ou que ama o dinheiro nunca aconteceu. As pessoas não falam isso. A pessoa acha que aquilo lá, porque aquilo lá o cara acha que ainda é uma coisa não tão assim, mas essas não. Então, ele diz no versículo 3: pois eu tinha inveja dos nécios, ou algumas versões dos arrogantes. É óbvio que ele não invejava a arrogância deles, nem o orgulho deles. Ele invejava, e ele diz o que invejava, não é? Eu invejava a prosperidade deles. Mas nisso está muita coisa no que ele está dizendo. Você vai ver que não são só objetos, coisas que eles tinham. Ele invejava a saúde deles, tudo de bom que ele via na vida dessas pessoas. É isso, ele vai deixar assim bem claro. Esse homem, e ele é um dos compositores dos salmos. Ele é um dos servos de Deus que Deus usou para escrever vários salmos. E ele estava olhando para essas pessoas, ele estava sendo comido pela inveja, de tal maneira que ele diz assim: seus corpos são saudáveis e elegantes. Ele diz: isso está me matando. Eu olho para eles, o corpo deles é saudável, eles não têm doença, e eles são bonitões, assim, ou bonitonas, não é? Eles são saudáveis e elegantes, eles tinham uma ótima aparência do corpo. No versículo 4 ele diz: eles não passam por sofrimento, e têm um corpo saudável e elegante, algumas versões saudável e forte, e eles aumentaram em riqueza, ou seja, eles tinham dinheiro, mas você vê, eles não tinham só dinheiro, eles tinham saúde, eles tinham corpos elegantes. Você vê, ele está falando, quando ele fala que invejou os nécios, ele está falando de tudo de bom
que, do ponto de vista humano, estava na vida deles. E ele diz assim, eles não parecem ser atormentados por nenhum problema que incomoda a humanidade. Ou seja, eu vejo um monte de gente de problema, mas eles parecem que estão sem problema lá na vida deles. Portanto, o que é inveja? O primeiro de tudo, a inveja é querer a vida de outra pessoa. É você olhar para a vida de outra pessoa e você, de alguma maneira, querer ter a vida que outra pessoa tem. Você quer a vida de outra pessoa. Você vê que eles têm algo que é melhor que você. Você vê aqui, pode ser saúde, pode ser um corpo bonito, pode ser o dinheiro, pode ser os bens, e eles têm algo que é melhor do que você, e em vez de você se alegrar com essas coisas boas, que ele tem saúde, tem um corpo elegante, tem dinheiro, tem coisas lá, em vez de você se alegrar com isso, você não se sente feliz. Você não se sente feliz com aquilo que o outro tem, e você chora pelo fato de você não ter a mesma coisa. O teu coração, ele vai dizer, eu sentia picada nos rins. Como eu disse, eles usavam os rins como a série dos sentimentos. É como se você sentisse picada no coração, nos seus sentimentos. Porque eles têm essas coisas. Você está obcecado com você mesmo. E se você se concentra no fato de que você não tem o que outras pessoas têm. Assim, a inveja, para começar, é querer os aspectos da vida de outra pessoa na sua vida. Os aspectos que são um corpo, você vê, um corpo forte, saúde, é algo que simplesmente a pessoa tem. O que você faz para não ter doença? Não faz nada, não é? Ou eles são lindos, eles têm um corpo lindo, um rosto lindo, então a pessoa nasceu com aquele rosto. Em segundo lugar, a inveja não é só isso já não seria bom, isso é horrível, não é? Mas a inveja vai além disso. A inveja, nós não queremos apenas a vida de outras pessoas, nós ficamos ressentidos com a nossa. Porque nós queremos a vida de outras pessoas, nós não ficamos felizes com a nossa. Porque eu estou invejando o corpo de alguém, eu não estou feliz com o meu. Porque eu estou invejando a saúde de alguém, eu não estou feliz com a minha. Porque eu estou achando o casamento de alguém muito espetacular, o meu não é bom. Porque eu estou invejando aonde alguém mora, aonde eu moro, eu não fico feliz. Ou seja, esse é o segundo aspecto. Esse segundo aspecto, nós invejamos a vida deles e, em vez de eu louvar e ficar grato e feliz, porque pessoas têm coisas melhores do que eu faço o contrário. Eu não consigo me alegrar com isso. O normal seria o coração saudável, o coração em que a verdade está reinando, a beleza de Deus está brilhando. Você poderia olhar para alguém, sei lá, que tem aquele corpo, aquele bem, aquele lugar, aquela saúde, aquele talento, aquele dom que a pessoa nasce, e você dizer, uau, isso é grande. Você diz, eu nunca poderia fazer isso. Você vê alguém fazendo algo e diz, eu nunca poderia fazer isso, é totalmente impossível de eu fazer isso. Eu sou totalmente incapaz de fazer isso. Eu nunca poderia ser tão talentoso. Eu nunca poderia realizar isso. E eu fico feliz em ver você fazendo isso, mas não é isso que acontece. Não é? Então você reconhece que as pessoas têm coisas melhores que você. Aqui ele está falando sobre tudo, né? Saúde, corpo, dinheiro, está falando sobre tudo. Ele lista. E ele está dizendo, não fiquei alegre com isso, eu fiquei triste. Eu comecei a comparar e comecei a me ressentir da minha vida. Então, o coração que reflete de Deus, ele vê essas coisas boas e ele se alegra com isso. Ele se alegra com aquelas coisas boas que estão na vida das outras pessoas. Mas na inveja, você reconhece que existem coisas boas na vida das pessoas e você se ressente, porque você não vê as mesmas coisas na sua vida. Não é? Você está com raiva sobre isso. Você, na verdade, odeia o fato de você não ter essas mesmas coisas. Portanto, aqui está o primeiro vislumbre da inveja. A inveja é ser infeliz na felicidade do outro. É ser infeliz com o que o outro tem de bom. Ser infeliz, o cara tem um super salário, para você encontra uma maneira de você dizer que aquilo é injusto. Você fica infeliz. Porque você olha para o teu salário e olha para o dele. Aí você vai encontrar uma forma de ver coisas ruins ali. Então, a inveja está chorando porque as pessoas estão rindo. Ela está infeliz porque ela acha que aquilo de bom está lá, na vida do outro.
E se você tiver pensar, como esse é um pecado que se esconde, e você vê, ele é o pecado que gerou o maior crime da história, mas ele se escondeu lá. Você vê que eles nunca falaram, nós estamos com inveja dele, quer que ele morra. Eles falaram o quê? Não, vai destruir o povo de Deus, o propósito de Deus, nós estamos preocupados, é melhor um homem morrer do que a nação perecer. Ficou muito espiritual o troço, assim. Mas Pilatos, um ímpio, sagaz, né? A Bíblia diz, ele bem sabia que era por inveja, que não tinha nada de zelo com o povo de Deus, salvar a nação. Eles só queriam mesmo, se sentindo ameaçado, sentiam que Jesus estava com coisa que eles queriam matar ele. É só isso. Então, se você não acreditar que isso entra no seu coração, então é só você ver como a inveja funciona ao contrário. Quando você vê alguém que está por cima, alguém que tem as coisas e cai, então, você gosta. Está vendo? Pensou que aquilo ia durar para sempre? Pensou que a vida é só um mar de rosas? Então, esse é o lado oposto, assim. A inveja é feliz na infelicidade dos outros, como ela é infeliz na felicidade dos outros. Então você fica descontente com a felicidade das outras pessoas, você sempre está pensando em como a sua vida não tem o que outras pessoas têm, então acontece a coisa oposta, quando as pessoas que estão lá no alto despencam, por qualquer razão que seja. Então, um perfeito exemplo disso é John Gielgud, que foi, na verdade, um Sir, não é? Um dos atores britânicos mais importantes, nasceu em 1904, morreu em 2000, ele viveu bastante, e ele foi um ator desde garoto, desde muito cedo. Ele foi ator durante 8 décadas, quase que a vida toda, assim. Começou assim, menino, e se tornou um dos maiores intérpretes de Shakespeare de todos os tempos. Mas não só ele. Sir Laurence Olivier, que também é britânico, também Sir, também cavaleiro da coroa britânica, também ganhou essa honra, também era considerado um dos maiores intérpretes de Shakespeare de todos os tempos. Então você tinha um problema, você tinha 2 grandes intérpretes de Shakespeare de todos os tempos vivendo na mesma época. E ele escreveu uma autobiografia, e ele diz assim na autobiografia dele: quando Sir Laurence Olivier encenou Hamlet em 1948, e os críticos adoraram e falaram que era espetacular, eu chorava na minha casa. Quando os críticos adoravam ele, eu chorei. Ele estava se regozijando e eu estava chorando. Isso é inveja. Você vê, ele era um dos maiores atores, mas ele diz que sempre que a crítica aclamava Sir Laurence Olivier, ele ficava arrasado, ele não se sentia bem, não se sentia feliz. Ele disse que não conseguia disfarçar, assim, ele ficava com o coração fechado. Um dos meus cineastas predileto, Christopher Nolan, né, que fez a trilogia O Cavaleiro das Trevas, né, do Batman, 2005, 2008, 2009, é um dos cineastas que mais ganhou dinheiro, assim. Os filmes dele já arrecadaram mais de 5 bilhões de dólares, e ele ganhou 26 Oscars, os filmes dele juntando 26 Oscars. Há um filme dele, famoso também, de 2006, chamado O Grande Truque, que é a história de 2 mágicos ilusionistas real, não é? Robert Enguier e Alfred Burden. Eles têm uma rivalidade entre eles, cada um quer construir um espetáculo de ilusionismo maior do que o outro. Isso destrói a vida deles. Os 2 podiam ser grandes, mas tudo que um queria era destruir o truque do outro, era expor o outro, era destruir o outro. Se você vê o filme, é um excelente filme, você vai ver que eles vão destruir as suas vidas. Eu não vou contar mais para não estragar. Mas ambos são brilhantes, ambos são ambiciosos, mas eles só conseguem olhar para o que o outro está fazendo e como o outro está fazendo. Então você vê, há uma autodestruição nisso, desde o maior crime da história, não é? Como o primeiro crime da história, porque Caim olhou para Abel e disse: aceitou o dele, não aceitou o meu? Como assim? Não aceitou o meu e aceitou o dele? Isso é errado, é injusto, então ele matou seu irmão. Então, a rivalidade desses 2 ilusionistas era alimentada assim. Então,
Então, isso é uma doença da alma, uma doença da alma. As metáforas bíblicas, às vezes, falam do pecado como doença, não é? Porque pega o processo biológico que vai matando o nosso corpo e mostra como o pecado come a alma humana, não é? Mas de maneira geral, mas nunca especificamente. Por exemplo, diz assim Isaías 1, 5 e 6: toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa senão feridas podres e inchaços, e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Sempre que a Bíblia fala sobre doença, o pecado como uma enfermidade, fala do pecado como uma coisa geral. Aqui ele está falando sobre, assim é o estado do homem. Então, enquanto isso fala sempre de maneira geral, o único que fala do pecado como uma doença, uma chaga, como algo específico, é quando a Bíblia fala sobre a inveja. Por exemplo, Provérbios 14, 30 diz assim: um coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja faz os ossos apodrecerem. Ou então outra versão diz: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é a podridão para os ossos. Então, os filósofos, por exemplo, Sócrates diz que a inveja era a úlcera da alma, a úlcera mortal. O pai da igreja, um dos pais da igreja, Basílio, do século IV, ele diz: não existe vício mais pernicioso do que a inveja implantada na alma dos homens. E você vê que não só a Bíblia, mas todas essas pessoas vão descrever das formas mais duras, profundas e horríveis a inveja. É por isso que é um pecado que se esconde. É por isso que na minha vida inteira ministerial ninguém me procurou uma vez e disse: pastor, eu tenho um problema com a inveja. Nunca. Porque se esconde. Jonathan Edwards, um famoso sermão, ele diz: um espírito de oposição aos outros é comparativo de felicidade, ou a felicidade dos outros é comparada com a nossa própria, e isso amarga a nossa alma. E Frederick Buechner, que é um escritor famoso, e ainda está vivo, muito velhinho, ele define a inveja como o desejo ardente de ter todo mundo tão mal sucedido quanto você é. Eu achei essa divertida, assim. Mas, se eu não sou o cara mais bonito do mundo, então que ninguém seja. Você não ganha o maior salário, que ninguém ganhe. Você não tem tal vantagem, que ninguém tenha. É assim. Então Paulo fala contra o impulso disso em Romanos 12, 15, dizendo como isso é vencido, e como isso no coração, o que é o oposto disso no coração do homem regenerado. Ele diz assim: alegrai-vos com que se alegram. Ou seja, não importa o que se alegre com que as coisas boas que estão acontecendo na vida das outras pessoas, sinta alegria por isso, e chore com quem chora. Você vê, é o exato oposto da definição da inveja. Se alegre com as bênçãos que os outros receberam. Pode ser um corpo sadio, um corpo bonito, um talento incrível para alguma coisa, bem. Se alegre com isso. Se alegre com saúde de fé, se alegre com alegria lá do outro. E quando você vê o oposto, se chore com eles. Essa é a descrição oposta. É óbvio que a inveja é o oposto dessa descrição do apóstolo Paulo. Então, não importa se alguém é ímpio ou não. Você vê, Asaf, ele disse que ele estava invejando os ímpios. Não importa a quem, se alegre com aquilo de bom que você está vendo acontecer lá. Então, no alemão, é por isso que alemão é a língua, assim, para os grandes filósofos, né, eram alemães, porque é uma língua que tem palavra para tudo. Tem uma palavra chamada Schadenfreude, que a gente não tem aqui uma palavra para isso, né? Essa palavra é alegria maliciosa. É quando você sente uma alegria que é pura malícia, por você ver que o outro não se deu bem, não se deu bem. Então tem uma antiga história judaica sobre inveja, que um anjo apareceu para um comerciante, que tinha uma rivalidade com outro comerciante, e o anjo falou para ele assim: olha só, você pode pedir qualquer coisa que recebi ordens de dar para você, o que você pedir. Aí ele ficou maravilhado, né? Imagina um anjo falar para você hoje assim: você pode me pedir qualquer coisa, que o que você pedir eu vou te dar. Aí ele já ia fazer o pedido: não, espera, tem um porém aqui.
O que você pedir, eu vou dar em dobro pro cara que era o maior inimigo dele, pro cara que era maior, que ele não gostava, que ele lutava, era o concorrente comercial dele. Aí ele pensou, que isso? O que eu pedir vai dar o dobro para ele. Então ele pediu para o anjo assim, eu quero ficar cego de um olho. Isso é inveja, você vê, ele já não queria, ele estava pensando em pedir uma fortuna, mas aí ele pensou, minha inveja não vai suportar ele receber o dobro do que eu, não importa a quantia. Então ele falou, você vai receber o dobro, eu vou pedir um olho furado. Aí eu vou ficar satisfeito, vou ficar bem. Então o invejoso pensa que todos os bens, os prazeres da vida, a prosperidade material, ou os dotes naturais, a inveja é altamente competitiva, ela está sempre competindo. Então ele pensa que os bens, os prazeres da vida, a prosperidade material, os dons naturais, tais como o cérebro, beleza, o corpo, você vê que ele falou sobre o corpo, os bens que Deus não distribui igualmente, distribui como Ele quer. Entendeu o que Deus faz? Ele dá aquela voz para o Rod Stewart e deu a minha voz. Assim, eu podia pensar que ele podia fazer o oposto. Sabe, Deus faz como Ele quer. Todas as vozes pertencem a Deus, Ele dá como Ele quer. Todos os bens do mundo pertencem a Deus, Ele faz como Ele quer. Toda a saúde do mundo pertence a Deus. Ele deu aquele cara de de ferro, vai morrer com 100 anos. Não é? E você? Não, você vai morrer com 50 anos. Meu filho morreu com 33. Eu faço como eu quero, assim, como ele falou para Pedro, assim. Mas e João? João não é problema seu, assim. Se eu quiser que ele não morra, isso ia te incomodar em quê? Não é? O que isso ia te perturbar? Então é isso. Essas coisas que Deus distribui assim, liberalmente, como Ele quer. Então, a inveja tem um problema enorme com isso. Há um ensaísta chamado Joseph Epstein, que morreu em 78, nasceu em 37, ele é um contista, editor, ele escreveu um livro sobre isso, e o nome do livro é sugestivo, porque o nome do livro é Por que não eu? Essa é uma pergunta que você faz, né? O cara está com aquilo ali, tudo está acontecendo na cabeça, por que não comigo? Por que isso não acontece comigo? Por que é só com ele de lá? Por que isso é aquele ali? E ele disse, essa é a pergunta típica da inveja. Por que não eu? Por que não comigo? Por que essas coisas não acontecem comigo? Então não é difícil de encontrar na história isso. Há um filme, né, conta a história de Mozart e Salieri. Salieri é consumido por quê? Ele ama música. Ele é o cara mais apaixonado pela música que você vai ver numa história. Não é? Ele é um compositor. Ele ama a música desesperadamente. Não é? Salieri. A história está no filme Amadeus. De 84 o filme, né? Mas vale a pena ser visto. Quem não viu. E ele não se conforma com o fato de Mozart ter todo o talento que ele tem. O espantoso talento que Mozart tem, quando ele é um cara mais centrado, mais espiritual, mais querendo glorificar a Deus com a música, e Mozart é um maluco. Não é? E talvez, com certeza, é o maior gênio da história da música. Por quê? Porque eu disse aquilo que eu disse assim, Deus dá as coisas dele como Ele quer. Quis fazer do Mozart o maior gênio da música. É como se eu estivesse dizendo assim, como Jesus disse quando fala sobre a salvação, é ruim para você eu ser bom? Assim, eu não podia dar para ele? Isso te incomoda? Era teu o troço, não era meu? Eu não posso distribuir os talentos musicais como eu quiser, ô Salieri? Então é isso. Então você pode descobrir isso no café da manhã da sua casa. Isso é inato do ser humano. Não é? Você vai ver um teu filhinho dizer, por que a torrada dele é maior? As torradas são suficientes, mas está lá, sabe? Você vai ver os irmãos de José sendo comidos pela inveja. E quem são eles? São as 12 tribos de Israel. São os caras, Judá, não é assim? Eles odiaram o irmão deles. Eles odiaram a ponto de vendê-lo como escravo, porque eles tinham inveja dele. Então, Edmund Spencer, um poeta do século XVI, escreve sobre uma história chamada Rainha das Fadas, contando a era da rainha, da dinastia Tudor, e ele escreve a respeito disso. Ele descreve um cavaleiro que combate os pecados capitais, e quando ele vai falar sobre a inveja, ele retrata ele como um homem
com dentes podres, que está sempre mastigando um sapo venenoso, que guarda dentro da roupa uma cobra que está comendo ele mesmo. Você vai ver que as maiores obras da literatura sempre descrevem assim de maneira como uma besta, como um lobo voraz, como algo que destrói os ossos, como a Bíblia faz. Provérbios 27:4 diz assim: o furor cruel é a ira, e a ira impetuosa. O furor é cruel e a ira é impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Quem pode resistir à inveja? Esse é um mal terrível, assim. Então, nós precisamos desmascarar os nossos pecados se nós queremos mortificá-los. É óbvio que lá o salmo que nós lemos inicialmente, quando diz nossos pecados secretos estão à vista de Deus, Deus queria que todos nós, com todos os pecados, em vez de fazermos, como eu estava falando hoje de manhã, Dorian Gray, que pintou o quadro, e a feiura do pecado ia ficando no quadro, enquanto ninguém via a feiura nele, Deus quer que a gente desmascare esses pecados. Nós precisamos fazer isso. Só essa é a única maneira da graça agir em nós, e a evidência de que ela está agindo em nossas vidas. Então a primeira coisa é você compreender a natureza do inimigo. A inveja sempre ela caça em blocos, como uma matilha de lobos. Ela nunca está sozinha, ela gera um monte de coisa. Você vê, as pessoas por inveja mataram Cristo, foi inveja. Mas aí teve o que ali? Teve traição, teve um monte de pecados. Hipocrisia, o outro lá falou que era sobre salvar a nação. Então, ela está cheia de ciúme, ela está cheia de orgulho, ela está cheia de autojustiça, ela está cheia de arrogância, ela está cheia de senso de que Deus não está fazendo a coisa certa e não está me cuidando de mim da maneira certa. É por isso que o Asaf está dizendo: meus pés quase caíram, eu quase neguei, eu quase desfiz, neguei as verdades sobre Deus por causa disso. Ele está falando sobre algo sério na sua vida e ele diz: foi isso que começou tudo. Então, é muito semelhante, está muito próxima do orgulho, porque ambos são enraizados na mesma autovontade, na ambição egoísta. Como nós vimos hoje, a essência do pecado, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Eu queria que o meu caminho fosse o caminho. Então o orgulho é rebelião egoísta. Quando você ocupa uma posição superior, você olha para baixo, você se sente orgulho. E a inveja é o oposto, é o mesmo sentimento quando você ocupa um lugar inferior, aí você olha para cima. A mesma coisa que faz alguém olhar para cima e sentir inveja é o que faz alguém olhar para baixo e sentir orgulho. Então o orgulho olha para baixo sobre aqueles que estão abaixo, então gera arrogância, presunção, e ele fica satisfeito consigo mesmo, ele começa a achar que tudo que ele tem é porque ele merece de alguma forma, ele fica igual Nabucodonosor: olha a grande Babilônia que eu construí. Deus vai dizer assim: você construiu? Eu vou fazer você comer com os bichos, para você ver que até teu pensamento é uma coisa que eu estou dando gratuitamente a você, não te pertence, é uma dádiva, a tua mente. Já a inveja olha para aquele que está acima e ela sente picada nos rins, igual ele diz, ressentimento, a amargura começa a ferver, e uma das palavras que a inveja mais gosta é injustiça. É injusto, isso é injusto, ela adora isso. Essa ideia de que tudo é injusto porque eu não estou tendo aquilo que outras pessoas têm, eu não estou recebendo a mesma coisa. Então a justiça pode ser tão simples, tão simplesmente retorcida, aquilo que nós estávamos falando hoje sobre iniquidade, que é algo torcido, assim. Então malícia, ela carrega ódio reprimido, ela tem prazer na queda dos outros, ela tem um senso de merecimento, e eu acho que é óbvio que a minha porção não está sendo justa. Então há muitas características comuns. É iniquidade, é um desejo distorcido e corrompido, é uma comparação perversa sempre entre eu e as outras pessoas, o que eu tenho, o que elas têm, corpo, talentos, dinheiro, tudo. É uma preocupação ímpia com a vantagem que eu sinto que outros têm sobre mim, e é uma raiva latente pela bênção dos outros. Então ela envolve sempre comparação.
Eu estou sempre comparando as coisas e estou sempre criticando tudo. O cara pode botar o cara num lugar maravilhoso, ele vai começar a criticar, porque ele vai comparar. E se ele sentir que ele não está sendo tudo que devia ser para ele, ele está vendo outras pessoas, então ele vai começar a reclamar. E a história vai desmascarando isso. A Bíblia está cheia de histórias assim. A Bíblia nos ensina por doutrina, como diretamente o Salmo está fazendo, nos ensina pela história. Por exemplo, a Bíblia tem uma história que é toda sobre isso, né? Davi, tanto a história dele de invejar e cobiçar a mulher de outra pessoa, quanto tudo que ele tinha sofrido na vida. Então essa é uma coisa que tem muitas faces, não é? Tem uma parte da história de Davi que ele tinha acabado de matar Golias. A história é o ápice assim da salvação de Deus em Israel, em tudo que ele vai fazer na vida de Davi. E quando ele vai ao encontro de Saul, umas mulheres começaram a cantar tudo o que aconteceu, cantar uma música. E ela disse assim: Saul feriu os seus milhares, mas Davi feriu os seus 10 milhares. A comparação provocou inveja no rei. Quando ele pensou assim, por quê? 10 vezes mais para Davi do que para mim. Então ele sentiu a inveja, ele sentiu a primeira picada da inveja. É óbvio que ele, como todo mundo, como homem natural faz, racionalizou. Então ele pensou que aquelas mulheres iam cantar para ele. Ou se cantasse, colocasse outro na música, ia botar outro abaixo dele. Mas Saul, ele eu diria assim, se você olhasse para o Novo Testamento, ele é o filho mais velho o irmão mais velho do filho pródigo. Quando ele olhou para aquela festa, tudo que ele tão inveja, ele falou assim: poxa, eu nem pude fazer um churrasquinho aqui, agora meu irmão ganha essa festança toda. Injusto. Eu não te falo, a inveja adora essa palavra. Injusto. Pai, eu sempre estive aqui, eu sempre cuidei de tudo, eu fui mais esforçado, eu me matei de trabalhar, meu irmão não valia nada, foi lá para coisa, agora ele ganhou uma festa. Injusto. Então Saul começou a ter uma rivalidade com Davi. Davi não tinha nada com isso. A Bíblia diz assim: desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Davi não tinha feito nada. Outras pessoas tinham cantado uma música. E não culpe essas pessoas, porque, como você sabe, o pecado não vem de fora para o homem. Não é? O que acontece é que daquele dia em diante ele não viu mais nada que Davi fez como uma coisa boa. Tudo que Davi fazia, ele pensava: é ruim. Ele começou a olhar Davi de rabo de olho. E ele começou a pensar: quem será o maior guerreiro? Eu ou Davi? Quem será o mais forte? Eu ou Davi? Quem será o mais capaz? Eu ou Davi? As pessoas vão amar mais quem? Eu ou Davi? Quem as pessoas estimam mais? Eu ou Davi? Pronto, a partir daí ele começou a se comparar a Davi o tempo todo. E sempre que ele achava que alguma comparação ele perdia, ele sentia aquela picada no rim, igual ele está falando. E ele começou a ficar amargo, ele começou a achar injusto. E eles atribuíram a Davi 10 milhares, e eu atribuí só milhares a mim. Então o ressentimento, ele não só trata com os fatos que você, por não se alegrar com aquilo que o outro recebeu, tu acha injusto. Você começa a imaginar no futuro: se essa pessoa está recebendo isso agora, daqui a um tempo. O pecado, ele usa todos os elementos que há no homem, ele captura a imaginação. Então Saul começou a imaginar: se agora ele está dando 10 milhares para ele, daqui a pouco vão dizer que ele é o maior guerreiro, daqui a pouco vão dizer isso, daqui a pouco ele diz assim no capítulo 18, verso 8: o que mais lhe falta senão o reino? O que mais falta a Davi? Agora daqui a pouco as pessoas vão dizer que ele deve ser o rei no meu lugar. A Bíblia diz assim: e Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que falta, senão lhe dar o trono? Ou seja, ninguém falou sobre isso, mas ele está imaginando o futuro, sabe? Ele já está imaginando como as coisas vão. Então inveja e rivalidade perverteram a imaginação dele. Agora tudo que ele imagina sobre Davi no futuro, ele imagina de uma maneira pervertida, de uma forma iníqua. Ele olha para o futuro com medo, ele olha para o futuro com indignação, ele olha para o futuro com ansiedade. Ele pensa: Davi vai receber tudo de melhor do que eu no futuro. Por causa disso, então a rivalidade, o ressentimento abriu uma porta para uma influência demoníaca na vida dele, a Bíblia diz. E ele começa a ter aquilo que eu falei, não é? Ele começa a ter uma esperança, mas a esperança dele é maliciosa. Davi vai se dar mal. E ele começa a traçar planos para acabar com Davi. Como
os sacerdotes fizeram com Jesus. Você não pode só esperar que, quando você sente inveja, você não pode só esperar que alguém se dê mal, você tem que ajudar, você tem que ajudar. Você tem que chegar para alguém e falar, sei não, hein, isso aqui, ou aquilo ali, você tem que ajudar, você tem que ajudar. Os sacerdotes não ficaram pensando, vamos orar, e se ele destruir a nação? Vamos pedir a Deus? Não. Eles tiveram que tramar um troço, igual Saul. Então a inveja não vai simplesmente fazer você esperar a ruína, tu tem que fazer alguma coisa contra aquilo que você acha que é seu rival, fofoca, você tem que fazer alguma coisa, porque você tem que participar disso. Então o início da malícia de Saul nos ajuda a ver como a inveja muda de forma. Ela começou só com a ideia, aí ela capturou a imaginação, daqui a pouco ele está planejando coisas. Quando Saul vê pela primeira vez o sucesso de Davi, ele pensou, vou manter Davi perto de mim, porque é melhor manter ele perto que longe está longe da minha vista, vou manter ele aqui no palácio, vou dar coisas para ele. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou ele voltar para a casa do seu pai. Pensou, não, já que é assim, é melhor ele perto do que longe, porque agora eu vou manter minha visão, vou ficar ali de butuca, assim, vou olhar Davi de perto. E ele colocou ele sobre homens de guerra e colocou ele para as missões mais difíceis, assim, só uma missão suicida. Então ele promoveu Davi, mas com a ideia de Davi se dar mal, mas Davi não se dava mal, isso ficava perturbando ele mais e mais. Então, a Bíblia diz assim, em 1 Samuel 18:3, então afastou Davi da sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados, e Davi conduzia em suas campanhas. Mas aí Davi conseguia vencer todas as campanhas, em vez de ele ficar, aí ele foi ficando mais perturbado, tudo está dando certo para ele. E o 15 diz algo incrível assim, ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Quando Saul viu isso, ficou com muito medo dele. A inveja está mudando, agora Davi está com medo, Saul está com medo, ele está se sentindo totalmente ameaçado, o lugar dele, o trono dele. Então ele pensou, vou bajular Davi para tentar derrubar ele. Você vê quantas coisas estão acontecendo? Como uma matilha de lobos vem junto com a inveja. Então a Bíblia diz assim, Saul disse a Davi, aqui está a minha filha mais velha, Merabe ou Merobe, eu a darei em casamento a você, apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Há uma espiritualizada aqui, eu disse que isso é comum. Então, pois Saul pensou, não o matarei, deixo isso para os filisteus. Você vê sempre as ideias dele? Ele está pensando, você vai batalhar as batalhas do Senhor, varão valoroso. Mas ele está pensando, esse cara vai morrer, eu vou botar ele para enfrentar só gente difícil, ele vai morrer no campo de batalha, e ele tem esses planos assim. Você vê, malícia, é aquela coisa que Pilatos viu. Pilatos viu que por malícia, por inveja, eles tinham entregado Jesus. Ele viu as intenções, e Davi disse, não, quem sou eu? No versículo 18, do clã de Israel, minha família, quem sou eu para ser genro do rei? Não para ser genro do rei, sou uma família muito simples, para entrar na família real. Então Saul retirou a oferta, a filha dele casou com outro, mas ele não, o plano dele ele não podia esquecer a história, e acabou, ele pensou, olha, ele descobriu que uma filha dele gostava de Davi, ele falou, então vou fazer de novo, e ele dá a Davi, Mical está lá, e está mais próximo ainda, quem sabe a filha dele pudesse ser uma espiã e olhar o que Davi estava fazendo, e ele tentou matar Davi com uma lança, ele não podia pensar em outra coisa agora, ele não tinha mais paz enquanto Davi estava lá, como os sacerdotes não tinham paz enquanto Jesus estava andando por lá. Então a Bíblia diz assim, então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo, o rei está satisfeito contigo, e todos os seus conselheiros o estimam, torne-se agora o seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse, vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou um homem pobre e sem recursos. 1 Samuel 18, 22, 23. Então, quer dizer, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, como é que eu vou casar com a filha do rei? Eu não posso, eu não tenho, como é que eu vou chegar na família do rei? Eu não tenho nada para dar. Aí Saul disse assim, não tem problema, você não tem dinheiro, eu tenho uma ideia, eu quero 100 prepúcios de filisteu, porque Saul pensou, ele vai morrer, ele vai ter que matar 100 filisteus na batalha, 100, e trazer o prepúcio, e Davi foi para a batalha, e trouxe 200, ele trouxe o dobro. Então o cara está ficando desesperado,
A Bíblia diz assim, então, no versículo 29, 28 e 29, quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi, o que era para ele fazer, queridos? Ele era um homem que conhecia Deus, como o rei de Israel, se ele teve absoluta certeza que Deus estava com Davi, o que ele era para fazer? Deus está com ele, graças a Deus. Não. Quando ele teve absoluta certeza que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava, temeu mais ainda e continuou seu inimigo pelo resto da sua vida. Saber que Deus estava com Davi não fez ele ficar bem, fez ele ficar mal. Ele pensou, agora, o que eu vou fazer? Então você vê ódio, malícia. No 19, diz assim, Saul falou a seu filho Jonatas e todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi. Nós sabemos que esse Jonatas vai procurar Davi e dizer, meu pai vai te matar, foge. E eles fazem uma aliança, porque aquilo envenenou, apodreceu o coração de Saul completamente. Agora, por que você deve lidar com isso? Você vê que Asaf diz, eu tive inveja dos ímpios. E ele diz o quê? Dinheiro, beleza, falta de problemas, casa, riso. Ele diz, eles ficam falando, ha. Ele falou isso. Eles ficam só rindo. Eu fico aqui na minha casa escutando eles rindo. Por que eles riem tanto? O que é tão divertido para esses caras? Eles não têm problema. Eles não têm dores, não têm problema de coluna, não tem problema como essas pessoas têm problema. Eles não têm problema no salário, eles não têm problema no casamento, não tem problema, esses caras são lindos, essas mulheres são lindas, está tudo certo para eles, o corpo deles, os talentos que Deus deu. E Asaf diz, isso começou a me matar. Então, por que você tem que tratar disso? Porque, mais do que qualquer outro pecado, você não quer acreditar que você é capaz de sentir inveja assim. Entende? Entende por que esse é o pecado mais racionalizado e mais espiritualizado, em que eu sempre tento usar palavras bonitas como injustiça? Esse é o pecado que se esconde, queridos, porque esse é um pecado secreto. Saul não dizia, eu sou um homem horrível. Ele tentava racionalizar, é assim, funciona assim. Então, como eu disse, Joseph Epstein, que escreveu a respeito disso, ele era um homem secular, ele não acreditava em Deus, mas ele escreveu a respeito disso, e ele diz, o livro é muito interessante, ele diz assim, a maioria de nós ainda pode dormir decentemente, se nós formos acusados de raiva, ou de orgulho, ou de luxúria, de sermos mulherengos, ou mesmo se alguém chamar a gente de ganancioso, a gente ainda pode dormir, mas se nos acusarem de inveja, aí a gente se sente muito mal, e a gente acha que atacaram diretamente o nosso caráter, então nós não aceitamos. Mesmo ele percebe, um homem secular sem Deus, que esse é o pecado que nós não gostamos de que alguém, ou nós mesmos, venhamos a enfrentar. Então ele diz, olha, nada é tão humilhante do que aceitar o fato de que é inveja o que você está sentindo. Isso é que é grandioso nesse salmo de Asaf, porque ele está dizendo, eu tive inveja, foi inveja, tive inveja da beleza deles, do corpo deles, da saúde deles, do dinheiro deles, de tudo, eu tive inveja. Isso foi tão forte na minha vida, não foi invejinha que eu senti assim, então foi tão forte que quase que a minha vida espiritual desmoronou por causa disso. Mas o Epstein aqui diz, há uma estigma sobre isso, e há uma estigma de mesquinhez que você quer esconder. Nenhum dos fariseus, nenhum dos sacerdotes quer dizer, a gente é mesquinho, a gente quer ver esse Jesus morto, porque ele é muito popular, porque a gente está se sentindo ameaçado por ele. Eles não dizem isso. Nem eles queriam acreditar que eles eram mesquinhos assim, nem Saul. Então aqui está ele dizendo, eu acho que ele faz um grande caso aqui. Ele diz, ninguém quer ser considerado culpado ou ser acusado de ter perdido a paciência, a ganância, e ser ganancioso ou ser orgulhoso. Você preferia não ser acusado de nada, mas ser acusado de inveja para o nosso ego, nós nos sentimos tão pequenos e tão murchos que nós não admitimos essa realidade, porque nada para nós é tão humilhante. Então no versículo 21, perto do final do salmo, o salmista está olhando para trás, para a sua inveja, e ele diz assim, o meu coração ficou azedo. Ele diz assim, quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu senti inveja, eu agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo, ele está falando para Deus,
era de um animal irracional. Salmo 73, 21 e 22. Ou outra versão diz assim: assim o meu coração se azedou e eu sentia picada nos meus rins. Então, sempre é um espírito aflito e uma profunda sensação de injustiça. E Asaf disse: eu senti isso, não é justo, isso não é justo, não é justo. Isso parece bonito, e assim eu escondo. Então você se sente ofendido, você não é invejoso, você está lutando contra a injustiça, você está lutando para que Israel não seja destruído, você está lutando porque Davi está ameaçando o trono, e é injusto, você está lutando pela justiça, lutando por algo importante, ou no caso das pessoas que mataram Jesus por inveja, lutando pelo povo de Deus. Então, mas Asaf sabe melhor do que isso. Asaf realmente está olhando para o pecado, como alguém regenerado faz. E ele diz: o meu espírito ficou amargurado. Eu não estava apenas triste. Eu não queria apenas o que as outras pessoas tinham, era mais. Eu me ressentia por elas terem aquelas coisas. E eu invejava a vida delas. E ele teve que enfrentar aquilo que ele não queria imaginar. Ele disse: agora olhando para trás eu vejo, eu fui um animal irracional, eu agi como um bicho, porque a inveja se esconde. Por quê? Porque é muito humilhante, é muito humilhante. É por isso que os puritanos diziam: olha, não fale assim, ó Senhor, me perdoa os pecados. Não, dê o nome, dê um nome. A gente não gosta de dar o nome, porque é humilhante, e não querer essa sensação é o oposto do arrependimento, né? Então Asaf está olhando para a realidade. Então olhe para algumas fraturas de estresse na sua vida e se pergunte honestamente: é possível que a inveja esteja fazendo isso? A grande possibilidade do apóstolo Paulo estar dizendo: eu estou satisfeito, é porque ele não tinha inveja. Ele podia dizer: se eu tivesse solto igual Joaquim das Couves, o pregador lá, eu ia estar pregando para a glória de Deus. Mas ele diz: eu estou satisfeito, eu aprendi a estar satisfeito. Nem todos os apóstolos estão presos, nem todos que estão pregando estão presos. Ele não pergunta: por que não eu? Ele não pergunta isso. Isso não importa, não é? Para ele. Então, por exemplo, você conhece as pessoas próximas a você, não é? Trabalho, igreja, escola, que sempre você encontra uma maneira de sempre se irritar, assim, igual Saul encontra com Davi. Não há nada que ele faça que ele não veja de uma outra maneira. Então você é hipercrítico, você encontra sempre falha o tempo todo. Isso é um grande sinal de que pode ser inveja. Então, enfrente isso. É assim que Asaf está fazendo. Ele está sendo honesto, ele está olhando para a realidade. Não é? Você sente muita pena de você mesmo? Autopiedade. Então, você se ressente com a vida das outras pessoas estão indo em relação à sua vida no emprego, na escola, na igreja, na família. Então, enfrente isso. Você se sente meio azedo sobre a sua vida, em vez de sentir uma satisfação assim, no que você é, no que você tem. Às vezes, esse sentimento de não alegria, de não satisfação, como Paulo disse que aprendeu a ficar satisfeito, é um tipo generalizado de inveja, porque azedou a vida toda. Nada na sua vida é muito bom, nada na sua vida é muito satisfatório. É isso. Então, deixa eu olhar alguma coisa que testa a gente. Quando você vê pessoas poderosas caírem, você se sente feliz? Você disfarça que isso é só o teu senso de justiça? Mas há uma coisa que vai naquela palavra Schadenfreude, que eu disse que é uma alegria maliciosa. Se deu mal, acabou aquela festa, aqueles iates, aquelas coisas assim. Então, aqui está uma coisa assustadora, não é?
A inveja trabalha mais poderosamente com quem está mais próximo de nós do que quem está mais distante. Então, isso deixa tudo mais difícil, complicado. E quando eles se atrapalham todos, atrapalham a vida toda, por suas próprias atitudes, há uma tristeza no seu coração, porque aquela pessoa atrapalhou tudo, e agora as coisas não estão como estavam para ela. Ou há um sentimento assim, está vendo? É isso, é justiça divina. São esses pequenos testes. Então a inveja é um camaleão, ela vai mudando, ela vai usando toda a matilha de pecados. A história de Saul também nos mostra que a inveja, como todos os outros pecados, é totalmente irracional, é insano. Quando a inveja se enraiza no nosso coração, no coração de alguém, o que você faz não faz muito sentido, você começa a fazer coisas que não tem muito sentido. Como você pode ver a mão de Deus abençoando alguém e ainda continuar contrário? Foi o que Saul fez. Isso tem sentido? Isso é racional? Ele mesmo chega à conclusão: Deus está abençoando Davi, Deus está com as mãos sobre ele, e você ainda continuar assim. A Bíblia diz assim: quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que a sua filha o amava, temeu mais ainda e continuou o inimigo dele para o resto da sua vida. Os fariseus resolveram matar Jesus quando ele ressuscitou Lázaro. Isso não é irracional, não é insano? A inveja não faz a pessoa ficar insana? O que eles eram para pensar? O homem ressuscitou alguém que estava morto há 4 dias. Nós estamos errados. Mas tudo que eles pensaram é o seguinte: não, agora a gente tem que matar ele, porque se ele começar a ressuscitar pessoas que estavam mortas há 4 dias, que argumento a gente vai ter? É insano, você não pensa mais racionalmente. E a inveja é míope, não é? E ela desce numa espiral de desespero e destruição. Estamos falando de uma série de pecados, queridos: inveja, ciúme, cobiça, rivalidade, ressentimento, malícia, ódio, bajulação. O Saul usou isso para se aproximar e alcançar o seu intento. Desejo corrupto, raiva, comparação perversa, fixação sobre a bênção dos outros, sobre o dom dos outros, o talento dos outros, o corpo dos outros, o dinheiro dos outros, aquelas coisas que os outros têm. Então, quais são os seus funcionamentos internos? Então, em primeiro lugar, a inveja segue o sucesso como a noite segue o dia, não é? Sempre. O que provoca inveja em Saul é a mão de Deus sobre Davi, é o que Deus está fazendo lá. Ele derrotou um gigante, ele é bem sucedido em tudo que Saul envia ele para fazer, ele era amado por todas as pessoas, até o seu filho amava. E como você leu no texto, ele descobre que a sua filha Mical amava Davi de verdade. Isso incomodou ele mais ainda. Até meus filhos, até Jonatas, até Mical, ele era amado pelo povo, pelos servos de Davi, pela filha de Saul, pela filha de Saul, pelo filho. É o que o capítulo 18, 20 diz. O capítulo 18, 16 diz que todo Israel e todo Judá amava Davi. O 18, 12 diz que Deus estava com ele, e diz que ele tinha sucesso em tudo que ele fazia. No 14, em todas as suas batalhas. Então no 18, 30 assim: quanto mais sucesso, o sucesso de que todos os servos de Saul, Davi teve mais sucesso do que todos os outros servos de Saul, pelo que o seu nome era muito estimado por todos. Então a pergunta surge, como um livro daquele escritor: por que não eu? Por que Deus não me escolheu para fazer isso? Por que Deus está fazendo isso com Davi? Por que Deus está dando essas coisas para Davi? Por que não para mim? Eu já não estou no trono? Não seria melhor? Não seria mais prático? Não ia glorificar a Deus? Por que Ele está fazendo isso com Davi e não comigo? Por que não eu? Em segundo lugar, a inveja opera perto de casa. Ela ataca os nossos relacionamentos mais íntimos primeiro. E nós temos que entender isso, essa anatomia dela. Ela faz a comunhão ser uma coisa espinhosa, queridos. É difícil, nós tendemos a invejar aqueles que estão perto e não os que estão longe. Por quê? Porque, por exemplo, é difícil você sentir inveja do cara que é o chefe da Google, mas o cara que é chefe do teu departamento, você é tentado sentir inveja dele. Não é justo, ele não é bom. Cada Google está tão longe de você.
Você pode ser um grande admirador de alguém que é muito inteligente, que está lá não sei aonde, mas o cara da tua sala. Aí, quanto mais próximo, a inveja, ela trabalha primeiro no que é próximo. Assim, eu posso ser um grande admirador de vários cantores famosos. Poxa, mas o cara que está do meu lado, aquele que começou a estudar junto comigo, aí não. Então, Joseph Heller, que é um romancista, satírico, um contista americano, morreu em 99, ele diz: não há decepção tão entorpecente como alguém conseguir ser melhor e conseguir mais do que você quando está tão próximo de você. Porque você faz a pergunta ainda mais fortemente: por que não eu? Se é tão próximo. Então, se havia outros reis poderosos, mas Saul não sentia por eles o que ele sentia por Davi. Então, aquele amigo que tira as maiores notas é mais fácil ser invejado do que aquele gênio que mora na China, que não tem nada a ver comigo. Então, amigos simpáticos que recebem todas as promoções no meu trabalho, é onde a inveja trabalha. Não o cara que recebe todas as promoções em Wall Street, eu não sei, não conheço. Então, a pessoa mais talentosa que está próximo de mim, a mais popular, a mais inteligente, a mais estimada, a mais bem-sucedida, é onde a inveja trabalha mais poderosamente. Em terceiro lugar, a inveja trabalha no que nós podemos chamar de desejo mimético, vem da palavra grega imitação. Nós associamos alguém a um objeto, e a gente faz uma triangulação, ou desejo mimético ou desejo triangular, e você passa a dar valor a algo por causa daquela pessoa, e não pelo valor que aquilo teria em si mesmo. Então, por exemplo, uma criança entra numa sala, está cheia de brinquedos, mas tem lá o irmãozinho, ou priminho, ou coleguinha, todo feliz brincando num cavalinho preto. Qual que ele quer? O cavalinho preto. Isso é o que é o desejo mimético. O fato de alguém ter aquilo e estar muito feliz com aquilo, desperta o meu desejo por aquilo. O desejo despertou porque eu vi isso. Então, a alegria daquela pessoa naquele cavalinho que desperta o meu desejo pelo cavalinho. Não é? Agora, se quando eu entrasse na sala, o cavalo preto tivesse jogado e a criança tivesse na vaca marrom, aí eu já ia pensar: pô, a vaca marrom deve ser a melhor, hein? Deve ser a mais divertida. Eu quero a vaca marrom, eu quero a vaca marrom. Pronto, você vê? Esse aqui é o desejo mimético, ele é triangular. Isso não é encontrado só no coração das crianças, não é encontrado em todo lugar. E isso que faz as pessoas mais próximas serem mais picadas pela inveja, porque é mais fácil você fazer isso com quem está próximo de você. Isso que faz grandes parcerias acabarem. Hoje eu estava mencionando John Lennon falando sobre a paz no mundo, mas ele e o John e o Paul McCartney não podiam, porque vai ser a música ou a dele que vai botar no disco. Por que botou 3 minha e 5 do McCartney? Não pode. Você vê, ali ele não conseguia ter paz, porque estava lá. Isso destrói parcerias. Agora, isso faz um rei querer prender um herói. Isso é uma forma corrompida de imitação, uma forma distorcida, é uma forma iníqua, para você competir com o modelo, substituindo ele. Então, nós só queremos aquilo que o modelo tem, porque nós queremos a sensação que ele está tendo. A sensação, nós queremos, na verdade, a satisfação. Você, na verdade, entrou lá na sala e viu alguém lá rindo com o cavalinho preto, você invejou a satisfação dele, não é o cavalinho preto. Você vê, se você perguntasse a Davi, a Saul antes, assim, você quer que as mulheres cantem uma música para você? Ele ia dizer: porque isso é ridículo. Se uma mulher cantar uma música para mim, eu não quero uma mulher cantar uma música para mim, isso não tem nenhuma importância. Eu sou um cara que nunca me importaria com esse negócio de música, que as mulheres vão cantar uma música. Eu sou um guerreiro, não quero ouvir música das mulheres, não quero, isso é brega. Ele não gostava disso, não era importante para ele. E talvez nunca tivesse pensado nisso, até que a música falava de Davi mais do que falava nele. Aí pronto, aí a música já passou a ser importante.
É o cavalinho preto. Eu assim, como assim a música não é sobre mim? Antes ele acharia isso, sabe? Então, você sempre que está cobiçando, na verdade, é a experiência que você acha que aquilo está trazendo de felicidade. É isso que Asaf estava invejando. Será que eles ficam falando, haha, eles não têm problemas? Então, em segundo lugar, você precisa lidar com a inveja porque ela é uma desgraça. Ela acaba com a alegria na sua vida. Então, Joseph Epstein, que não era cristão, ele diz, olha, todo pecado tem uma certa diversão nele. Você pode depois ser horrível, mas ele, por algum momento, a gula, você pode passar mal depois, você engorda, mas enquanto você está comendo é bom. Não é? Assim, os pecados, eles tendem a ter uma certa satisfação, enquanto ele está sendo a preguiça, por exemplo. Você se arrepende da preguiça, não fez o exercício, não estudou, mas na hora que tu estava deitado lá, tal, água de coco, estava bom. Depois vem as coisas ruins. Ele diz, a inveja é uma desgraça, não há nada divertido na inveja. Não há nenhum momento que você se sente bem com ela, sempre é amargo. Sempre teu coração está picado. Não há um momento como os outros pecados que há um prazer que é efêmero. Não existe prazer na inveja, você está sempre mal. Ela acaba com a tua alegria, ela acaba. Então você vai ver uma enorme quantidade de lugares onde a alegria e a felicidade estão drenando da sua vida. Áreas da sua vida que você não é satisfeito, não é feliz. Então, o que a Bíblia está dizendo é que a inveja provavelmente fez uma picada lá e está esvaindo sangue naquele lugar. É por isso que você não está feliz, é por isso que você não está satisfeito. Em terceiro lugar, a inveja envenena a capacidade que você tem de desfrutar a vida, desfrutar as coisas boas que Deus dá. Ou seja, ela é a raiz de toda ingratidão, Seu trabalho não vai ser bom o suficiente, porque você não teve a promoção que o outro teve. Você não vai mais trabalhar satisfeito. Seu corpo agora não é bom mais o suficiente, porque você olhou o outro corpo e você foi picado pela inveja. Agora, você, em vez de ser grato a Deus pelo seu corpo, você reclama dele. Você diz, eu não gosto de olhar no espelho, assim, não gosto. Não gosto. Você não pode mais desfrutar disso que Deus te deu. Sua vida não é mais boa o suficiente. Suas amizades não são boas o suficiente. Como você está servindo a Deus já não é mais bom o suficiente. Você diz que tem um ministério, mas isso já não é mais bom o suficiente. Nada é bom o suficiente. Seu casamento não é bom o suficiente. Sua vida amorosa não é boa o suficiente. Nada mais é bom o suficiente. Você vai estar sempre encontrando defeitos em tudo, em todas as coisas. Você sempre tem uma crítica para tudo. Você nunca pode apenas sentar, saborear o momento e dizer, obrigado Deus, obrigado pela minha vida, pelo meu corpo, pelo eu estar vivo, por eu ter um emprego, por eu te servir, por eu ter sido chamado por ti. Você não pode ser grato, porque a gratidão é o oposto da inveja. A gratidão é o apóstolo Paulo na cadeia dizendo, eu estou satisfeito, eu aprendi a estar satisfeito, tudo que eu tenho vem da graça de Deus. Eu não merecia isso, eu não merecia estar preso pelo nome de Cristo. Isso é uma bênção. Então há sempre algo errado, porque você está sempre se comparando com as outras pessoas, e está sempre dizendo, é injusto. Portanto, a inveja literalmente nos envenena psicologicamente, socialmente. Você é um problema em todo ambiente que você vai, no trabalho, na escola, na igreja, você é um problema, porque envenena psicologicamente, socialmente, envenena a alma. Então, por exemplo, a inveja faz você perder a capacidade de apreciar o seu próprio corpo. O seu corpo é um milagre. A quantidade que pode dar de errado nas coisas, nos processos que acontecem no seu corpo num dia é enorme. Nós vivemos uma cultura que nos faz invejar a beleza. O que eles fazem? Eles precisam que a gente inveje para a gente gastar dinheiro. Então eles bombardeiam você com imagens de beleza. Para quê? Para gerar em você uma insatisfação. E eles vão resolver a tua insatisfação? Lógico que não. Mas eles vão vender o produto deles. Aí tu vai lavar o cabelo, tal. Aí vai achar que vai ficar igual o da Gisele Bündchen. Aí você vai olhar assim, ficou tão bom. Mas eles têm um outro produto. E vai ser sempre assim. Eles fazem isso para você, envenenam você com a inveja, para você comprar mais. E
eu estava vendo um político americano dizendo que, olha, o ambiente político aqui é um inferno. É um inferno. Mas as pessoas no ambiente corporativo dizem a mesma coisa. A concorrência. A gente, nesse ambiente corporativo, um quer derrubar o outro. Mas se você olhar para o ambiente acadêmico, eu estava vendo outro dia alguém dizendo, quando alguém é premiado, o cara ganhou, o artigo dele saiu na revista tal, o cara ganhou o prêmio Nobel, todos nós queremos derrubar o cara de alguma forma. Aí ele disse, o ambiente acadêmico é horrível. Você vê, o ambiente corporativo é horrível, o ambiente, tudo é horrível, por causa da mesma coisa. Eles disseram, o ambiente acadêmico há um enorme ciúme, quando alguém se destaca. Isso não é só, então, no mundo corporativo, no mundo acadêmico. Sempre que alguém chega no topo, um monte de gente está insatisfeito. E a inveja, então, destrói a cultura corporativa, a cultura acadêmica. Infelizmente, ela não é diferente naquelas pessoas que dizem conhecer Deus. Se eles não forem sinceros em perceber que você não pode mortificar pecados que você não enfrenta. E nós queremos outra vida, queridos. Você quer outra vida? Você pensa em viver outra vida? Você está totalmente satisfeito com a sua vida? A inveja faz você não estar satisfeito com a sua vida, nem com o seu corpo, nem com o seu quinhão, nem com a sua parte. Jonathan Edwards, então, nesse famoso sermão sobre a inveja, ele diz assim, nunca subestime o poder espiritual da inveja. Ninguém falou tão profundamente sobre nenhum assunto como Jonathan Edwards, eu já disse isso aqui, né? Ele diz assim, Adão e Eva, vocês sabem o que aconteceu, eles tinham um paraíso, tudo era perfeito, eles tinham a vida eterna, eles não tinham doença, eles tinham tudo, sem fome, eles eram lindos, eles estavam no paraíso. Mas uma coisa apenas, eles não podiam comer da árvore. Jonathan está dizendo, não toque naquela árvore. A partir daquele momento, todo o resto perfeito não era mais suficiente para eles. Eles pensaram, nós queríamos ser mesmo como Deus, bom mesmo é ser Deus. Acabou. A inveja não só botou Cristo na cruz, não é? Do ponto de vista humano, não do ponto de vista do plano eterno de Deus, mas do ponto de vista humano, aquelas pessoas que estavam agindo naquela hora, era a inveja. Jonathan está dizendo, no paraíso foi a mesma coisa. Eles pensaram, nós temos o paraíso todo, toda essa perfeição, mas não aquilo, então bom mesmo é ser Deus, não é ser homem. Então a ideia de ser como Deus virou um problema, uma tentação, havia um ressentimento agora, nós temos que ser como Deus. Então ele diz, nós queremos mesmo ser como Deus. E Jonathan continua, a inveja transformou o jardim do Éden no mundo que nós vivemos hoje. Fez o homem tramar a morte de Cristo. Então ele diz assim no encerramento da primeira parte do sermão, nunca subestime o poder da inveja na sua vida. Ela fez o homem pecar no lugar perfeito. Ela fez o homem matar o Filho de Deus no mundo. Não subestime esse poder. E a última razão porque você tem que lidar com inveja, até porque o tempo está acabando, Joseph Epstein diz algo que você entende o seu coração a partir disso. Ele diz assim, a inveja pode ser a maior teste de todos na sua vida. Saiba o que você deseja e você vai saber quem você é. Uau, isso é grande. Soren Kierkegaard, não é? Um filósofo dinamarquês, ele foi teólogo, poeta, ele foi um autor de obra teológica, ele é considerado o primeiro filósofo existencialista, ele é um gênio, e ele morreu com 42 anos, dá até uma inveja, não é? O cara tão genial, que viveu tão pouco, mas tinha essa mente tão... Você pode perguntar, por que não eu? Por que eu não consigo escrever um texto? E ele só viveu 42 anos e fez essa obra genial. E uma obra dele chamada O Desespero Humano. E os livros de
Kierkegaard, quando eu tinha 19, 20 anos, eu sempre lia 3 vezes, assim, porque eu li uma vez e pensava, não entendi nada, assim, vou ler de novo. Era bom, porque eu tinha que me esforçar e ler para entender. Não é fácil ler. Mas essa obra dele, ele fala sobre a inveja nesse contexto. Isso olha que Kierkegaard, ele diz assim nessa obra: Deus chama todos nós para vivermos diante dele. E cada ser humano, e o que ele está dizendo com isso? O que ele desenvolve? Ele diz, porque cada ser humano deve construir a sua identidade em Deus. Então todos nós somos chamados para viver diante da face de Deus. Diante da face de Deus. Ele como a fonte da nossa identidade e da nossa felicidade. E Kierkegaard diz que os seres humanos se ressentem disso. Como Jonathan Edwards estava falando sobre o paraíso. E eles não querem viver diante dessa coisa totalmente superior, infinitamente maior do que eles. Então, ao invés de se virar e viver diante de Deus, você vive diante de outras coisas. Ele diz que essa é a essência da inveja em nós. Então você vive diante do dinheiro e diz, é o dinheiro que vai me dar a identidade, o dinheiro vai me dar a felicidade. Você devia viver, que Kierkegaard está dizendo, diante de Deus, mas você pega outra coisa e diz, eu vou viver diante disso. Ou seja, em outras palavras, nós estamos construindo a nossa identidade em outras coisas. Ou seja, é tudo aquilo para a qual você olha buscando uma identidade que não é Deus, buscando uma felicidade que não é Deus. É o que Asaf estava fazendo. Você vai ver que ele vai encontrar cura não resolvendo isso, ele não vai ter nada do que ele invejou, mas ele não vai invejar mais. Ele vai colocar Deus diante dele. E ele diz, esse é o desespero humano. Então ele diz assim, se você quer entender o que eu estou falando, estude a inveja humana. Um admirador que sente que não pode ser feliz por render-se a si mesmo, torna-se invejoso do que ele admira. A admiração é feliz, autoentrega. A inveja é a infeliz autojustificação. Então, o que ele está dizendo? Deixa eu colocar as coisas numa linguagem que nós possamos entender exatamente o que ele está dizendo. Por exemplo, você entrou na faculdade de música. Você adora música. Então, com 19, 18 anos, você entrou na universidade de música. E você lá estuda, e lá tem uma turma de pessoas que você faz amizades. E aí depois que acaba a faculdade, todos eles começam a ter melhores conexões, começam a tocar nas orquestras, e recebendo os louvores, e você foi ficando para trás. A tua carreira de música não foi aquilo tudo. Como é que você se sente? É sobre isso que Kierkegaard está falando. Ele diz que depende do seu relacionamento com Deus. Ele diz, se você está diante de Deus, você pode gostar de música. A música pode ser uma das coisas que você mais gosta. Mas se você está vivendo diante de Deus, então a música não é fundamental. Ela é maravilhosa. Ela é uma coisa que é importante na sua vida, porque você gosta de música. Mas porque você vive diante de Deus, não diante da música para te dar felicidade, você vai poder olhar para aqueles teus amigos que estão na tua frente, estão conseguindo tudo na música, e você vai poder se alegrar, você vai poder se sentir feliz, você vai poder sentir aquilo que Paulo falou, você vai se alegrar com eles, por eles terem avançado, não é? Mas o que Kierkegaard está dizendo? Se em vez de você viver diante da face de Deus, você vive diante da música, pensando, a música vai me dar satisfação, a música vai me dar alegria, a música vai me dar uma identidade, então você não vai poder se alegrar com quem é melhor do que você na música. Você vai sentir uma picada no coração. Você vai sentir que não é justo. Você vai sentir, por que não eu? Por que não eu? Kierkegaard diz então que tudo é uma questão se você vive diante de Deus ou não vive diante de Deus. E que a inveja é a melhor coisa para mostrar se você vive diante de Deus ou você não vive diante de Deus. E se a música for o significado da sua vida, for a maneira pela qual você acha que a sua vida é ser feliz, completa, normalmente nós gostamos de dizer que vamos servir a Deus com aquilo que nós escolhemos que ia nos fazer mais satisfeitos, que não é Deus. Porque senão, você ficaria sempre satisfeito servindo a Deus. Na verdade, se eu estou diante de Deus e Deus quer que eu fique na cadeia, como Paulo, então eu vou ficar satisfeito, porque eu estou diante de Deus.
Mas se eu fingir que era Deus que me dava o negócio, mas que me dava mesmo um prazer, era ser aquele apóstolo viajante, então eu não estava diante de Deus para minha satisfação. Então, se eu perder aquilo e ver outras pessoas viajando, aí eu não posso sentir felicidade. Eu não posso sentir alegria com eles. É isso que Kierkegaard está falando. E você começa a se justificar, ele diz, mas só porque Deus não é. Porque outra coisa é a fonte disso na sua vida. Como o Rocky Balboa no filme, o que ele diz? Eu não quero ganhar, eu quero ficar em pé até o fim da luta, porque então eu vou saber que eu não sou um vagabundo. É óbvio que quando o Balboa está falando isso, ele está falando, que coisa, né? Passar de Kierkegaard para Rocky Balboa. Ele está dizendo o seguinte: a minha identidade, felicidade de saber que eu sou alguém vai vir de que eu sou um lutador de boxe, eu não sou uma porcaria que cai no primeiro assalto. Então eu vou sentir que eu sou alguém na vida, mesmo que eu perca, mas eu vou ficar em pé. Então, você pode olhar no espelho assim, com essas verdades, não é? Alguma coisa, alguma relação, algum dom, algum talento, é algo que você não pode se alegrar ao ver na vida da outra pessoa. O que Kierkegaard diz é porque você não está diante de Deus, você está diante disso. Senão, por mais que Deus colocou, fez o seu coração, por exemplo, fez você para a universidade, para a faculdade de música, porque você ama música, você vai poder se alegrar com todos os seus amigos que estão avançando na música, porque você não está diante daquilo para a sua felicidade, para a sua satisfação. No fundo do seu coração, quando você sente essas picadas como Asaf, você dizendo, olha, eu sou um nada, eu sou um vagabundo como Balboa, se eu não sou aquilo, se eu não tenho isso, porque isso ia me dar esse sentido, eu ia ser mais feliz. Agora, se conhecer a Deus é o deleite do seu coração, é a maior honra da sua alma, então você não precisa de nada para te convencer que você é alguém, nem para te fazer feliz. Então, Kierkegaard diz, você pode amar a música e ver alguém muito mais talentoso do que você na música e simplesmente amar isso, sem deixar de amar a música, porque a música era só uma coisa boa, porque você vive diante de Deus. Ou seja, a inveja causa toda sorte de pecados, caracteriza a vida do ser humano, sabe, como ele é em si mesmo. Então, no versículo 17 do Salmo 73, ele diz, eu invejei eles até que eu fiquei bonitão, até que eu ganhei muito dinheiro. Não, ele disse, eu invejei eles, eu fui como animal até que eu entrei no santuário, até que eu entrei diante de Deus. Ele teve uma experiência do santuário, assim, ele ficou diante de Deus, igual o que Kierkegaard está dizendo, ele teve uma verdadeira visão de quem Deus é, como no Salmo 63, 2-5, ele diz, quero te contemplar no santuário e avistar o teu poder e glória, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão, eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma ficará satisfeita como de um rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. E Davi tinha perdido o trono, mas ele não estava diante do trono para a sua alegria, ele não era como Saul, que ficou amargo, só de pensar que ia perder o trono. Ele não tinha perdido, mas Davi tinha perdido de verdade. Mas ele foi lá diante de Deus e disse assim, Deus, a tua graça é melhor do que a vida, a minha alma está jubilosa diante de ti. Ele não estava amargo, você vê, o trono era Deus que colocou ele no trono, ele não pensou, por que isso está acontecendo? Ele entrou no santuário, ele está dizendo, eu vi o seu amor, eu vi a sua graça, ela é melhor do que a vida, do que tronos, do que família, ele tinha perdido tudo. Mas você nunca vai lidar, a não ser assim, com a inveja. Então no versículo 21, 24 ele diz, quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como um insensato e ignorante, minha atitude para contigo era de um animal irracional, contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens, tu me diriges com teus olhos e depois me receberás em glória. Ele percebeu, eu fui um tolo, eu fui como um animal, eu, ao invés de ficar diante da face de Deus, eu fiquei diante da saúde, aí eu invejei a saúde dos ímpios, eu fiquei diante do dinheiro, aí eu invejei o dinheiro.
ele não estava diante de Deus. Mas você vê, o ser humano costuma fingir que está diante de Deus quando ele está amargo por essas coisas, mas não está. Foi terrível. Mas ele diz, quando ele viu Deus na sua majestade, ele viu a graça de Deus, então ele viu que tudo era imerecido, ele viu a beleza de Deus, ele disse, eu não mereço nada, como é que eu vou dizer, por que não eu? Você está sempre chateado, injusto, porque você acha que mereceu alguma coisa de Deus. Você mesmo que canta no hino, é tudo graça, Deus soberano dá o que Ele quiser, acaba o culto, ficar chateado porque alguém tem um troço que você não tem? Como assim? Como assim? Eu não mereço nada, e agora estou dizendo que é injusto, é injusto, é injusto? Então, ele começou a experimentar a graça de Deus, e começou a experimentar o amor de Deus, e isso o libertou. Ele ficou diante de Deus, ele teve aquilo que Kierkegaard estava falando. Então ele diz uma coisa incrível, ele diz assim, um homem que começou o salmo dizendo, eu tive inveja. Ele diz assim, o que eu tenho no céu senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar contigo. Eu desejo a ti, Deus. Então, porque agora tu és o meu prazer, porque eu estou diante de ti, eu não invejo mais eles, eu não invejo mais. Mas para mim é bom, estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, e eu proclamarei os seus feitos. Então, nós vamos saber lutar com todos os tipos de frustrações. Eu mencionei Salieri, de Mozart. Ele invejava Mozart, porque ele fez um pacto com Deus para ser um grande músico. Ele disse, eu vou te dar a minha castidade, eu nunca vou ter relação sexual, em troca Deus me deu um talento musical, que eu possa expressar a tua beleza através da música. Ele deu uma espiritualizada, e ele fez um voto assim de castidade, para ganhar um grande talento musical, ser um grande compositor. E ele era um compositor, ele era reconhecido lá. Mas o que ele viu? Ele viu que Mozart era um cara totalmente profano, tinha sexo com a mulherada toda, e era muito melhor que ele. Era muito melhor que ele, era incomparável. Então ele ficou ressentido. Ele disse, por quê? Porque eu, casto, comprometido, não ganhei o talento musical que ele ganhou. Ele não estava diante de Deus, ele só estava usando Deus. Ele tirava a sua identidade da música. Como Paulo ia ficar ressentido se ele tirasse a sua identidade do ministério e visse pessoas lá pregando solto e ele preso. Mas ele não tirava, mas Salieri tirava, porque ele tinha aspirações, porque ele amava a música. Era terrível ele não poder realizar suas aspirações. Então, há algo errado em querer ter um corpo saudável, gostar de música, querer ser um trabalhador competente, querer ser um estudante competente? É óbvio que não. Mas quando você fica diante disso e não diante de Deus para te dar qualquer coisa, é óbvio que você não vai poder se alegrar com outras pessoas que estão lá tendo aquilo que você acha lindo, a música ou a saúde. Quem de nós não acha bom ter saúde? Mas se você não vive diante da saúde para a felicidade, para a sua identidade, para a sua realização, você pode não ter saúde e estar feliz com a saúde das pessoas, com o corpo que elas têm, com o talento que elas têm. Salieri ia poder se alegrar com Mozart, como Deus, eu amo a música, olha o que Deus fez, olha que músicas lindas saem da mente de Mozart, é maravilhoso, mas ele não podia se alegrar. Então eu quero encerrar dizendo, Tolkien, ele disse num texto que ele escreve, que ele tinha inveja de C.S. Lewis, mas ele era um grande amigo de C.S. Lewis. Ele disse, eu fiquei com inveja, porque em 1937, os dois que adoravam literatura, eram acadêmicos nessa área, eles falaram assim, olha, a gente queria que escrevessem determinado tipo de livro, mas ninguém escreve, vamos escrever? Vamos fazer? E eles fizeram tipo assim, vamos escrever aqueles livros que a gente queria que as pessoas escrevessem. E nos próximos 20 anos, C.S. Lewis escreveu e fez sucesso enorme. Ele escreveu a trilogia cósmica, livro 1, livro 2, livro 3, as crônicas de Nárnia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, as cartas do inferno, e isso C.S. Lewis foi escrevendo, e foi fazendo sucesso, e Tolkien não conseguiu escrever nada. Ele disse, eu tenho que admitir, eu comecei a sentir uma inveja dele,
Eu não podia lembrar. Quando eu abria assim, via lá os livros dele, eu pensava, nunca, não consigo. Depois que a gente combinou, ele tá indo embora, eu fiquei. E ele disse que cada capítulo do livro que ele estava escrevendo, ele escrevia 10 vezes. Ele sempre escrevia, isso não vai fazer sucesso, isso não é comparável, isso não vai dar. E ele escreveu 10 vezes cada capítulo, nunca estava bom, de tal maneira que chegou uma hora que ele disse que paralisou. Ele não conseguiu escrever mais. Ele disse, eu não vou acabar isso nunca. Nunca vai ficar bom. Não é, eu não consigo, eu tinha essa aspiração. Ele disse que ele começava a se sentir mal, ele disse que teve inveja sobre várias coisas, assim, não era bom o suficiente, e no início dos anos 40 ele ficou tão ruim assim, que ele parou de escrever tudo, mas ele disse que uma noite ele teve um sonho, e disse que quando ele acordou do sonho, ele resolveu escrever um conto que era mais ou menos embolado com o sonho que ele teve, não é? E ele escreveu uma obra chamada A Folha de Nigel, ou A Folha por Nigel, que saiu num livro junto com uma outra pequena obra dele, chamado Sobre Histórias de Fadas, que era uma palestra que ele deu, que depois, por a insistência do próprio C.S. Lewis, virou um livro. E ele conta a história do Nigel. Nigel é um cara que foi contratado para pintar, lá de uma cidade, assim, na prefeitura, pintar uma grande obra de arte, assim. E a prefeitura pagou ele, os políticos, os vereadores, pagaram ele. Então botaram aqueles tapumes no lado da prefeitura e ele ficou lá pintando. Assim, ele era como ia ser o Da Vinci para pintar assim, a Santa Ceia, assim. E ele pintou, começou a pintar, ele tinha na cabeça dele, tinha uma ideia de uma árvore linda, uma coisa mais espantosa, estava na mente dele, assim, uma árvore incrível. E ele queria pintar aquela árvore. E ele pintou uma folha, por isso que é a folha de Nigel. Ele pintou uma folha, mas o resto não vinha assim, ele não conseguia passar para... E passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e está ali lá trabalhando. E ninguém via, porque era um segredo, assim, o trabalho dele. Aí passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí os caras falaram, a gente quer ver. E chegou uma hora que os prefeitos, os vereadores quiseram ver, e quando olharam, só tinha uma folha. Aqueles anos todos, os caras falaram assim, mentira, que a gente gastou essa fortuna, você atrás desse troço aí, pintando, só tem uma folha. Ele disse, não, é que está na minha cabeça, assim, uma obra incrível, uma coisa incrível, mas eu não consigo passar para... Só botei a folha, só consegui passar a folha, o resto da árvore está tudo na minha cabeça, mas eu não consigo. E aí ele morreu, o Nigel, morreu, sem acabar, ficou só a folha. Ele morreu. E aí, no conto, ele tá no trem para o céu. Ele está indo para o céu num trem. Você pode dizer, por que vai para o céu num trem? Não tem a menor ideia. Isso é um conto. É um conto do Tolkien. O céu você vai de trem. Ele estava indo para o céu, para o paraíso de trem. E quando ele estava no meio do caminho, ele olhou e viu uma árvore. Era a árvore. Era a árvore que estava na cabeça dele. Ele correu para o maquinista, mandou o maquinista parar, e ele saiu lá. E ele disse, é a árvore que estava na minha cabeça o tempo todo. Ou seja, as nossas maiores inspirações, elas são uma dádiva de Deus. Ele viu a folhinha dele lá, a folha que eu pintei está ali, na árvore, é Deus. O que Tolkien está dizendo é o seguinte, quando você descobre que as suas grandes inspirações vão ser resolvidas, como Kierkegaard falou, ficando diante da face de Deus, você vai saber lidar com todas as frustrações da vida. Você vai chegar à conclusão, se você fosse o Salieri, eu não vou ser um grande compositor, apesar de, eu amo música, eu não vou ser um grande compositor, mas eu posso lidar com isso, porque na verdade, eu me deleito em Deus agora, e todas as aspirações da minha vida vão ser plenas e completas lá. Tudo aquilo que eu sinto que meu coração clama, ainda vai ser saciado eternamente em Deus, quando eu tiver. Porque Tolkien era cristão, ele via assim como Kierkegaard. Ele disse que a partir desse momento, ele disse, não é um livro que vai fazer eu ser quem eu sou. E sabe o seguinte, eu vou acabar, não vou ficar escrevendo 50 vezes o capítulo do livro, acabou, se não for um sucesso, não é, deixa C.S. Lewis botar todos esses livros de sucesso, vou botar o meu livrinho, e então lançou O Senhor dos Anéis, não é? E você sabe que foi um sucesso, mas ele disse, eu pensei, não, é do outro lado,
Eu fiz desse livro algo maior do que ele devia ser. Não importa se ele vai ser um sucesso, não vai ser um sucesso. Não é mais, eu não me importo mais. Eu sou como digo, a minha felicidade, a realização da minha vida vai estar lá do outro lado, do outro lado. E agora eu já me alegro com um pouquinho que eu posso ver de tudo que eu vou ter nele, que é só aquela folhinha. É tudo que eu tenho aqui, mas eu sei que eu vou ter a árvore toda. Então ele disse que ele pôde ir em frente, e é isso que a Bíblia diz a respeito de nós. Foi isso que aconteceu com Asaf. Ele disse: eu vi Deus, eu vi o fim dos ímpios, eu senti misericórdia deles, eu senti, eles estão tirando a identidade daquelas coisas, do dinheiro, da saúde, do corpo, que pena, que tragédia. Eles estão em lugares escorregadios, eles não têm. Então você tem essas três armas, você tem a cruz de Cristo, a graça de Deus e a alegria de conhecer Deus. E só isso pode matar a inveja. Por isso que o John Edwards falou no seu sermão: você não subestime o poder da inveja. Ela destruiu os homens no paraíso, ela fez os homens matarem Deus no mundo, Cristo. Então a única maneira de destruir a inveja é através da cruz de Cristo, porque o sangue dele nos purifica de todo o pecado, e esse é um pecado que se esconde, não é? E Jesus morreu para te libertar das correntes da inveja também. E o Espírito Santo habita em nós, exatamente para desmascarar aquilo que o ser humano gosta mais de esconder, a feiura do pecado. Nós devemos confessar, nós devemos ser igual a Asaf, olhar realmente para a nossa vida. Qualquer área de insatisfação é a inveja, eu não devia estar satisfeito, eu não devia me alegrar com quem é muito melhor do que eu naquilo que eu amo, não devia me alegrar, eu não devia ver como o dom de Deus no meu corpo. A segunda coisa é a graça de Deus. Paulo dizia assim em 1 Coríntios 15:10, pela graça de Deus eu sou o que sou. Ele está dizendo o seguinte: a graça de Deus me define, não é o que eu faço. Um dia eu fui fariseu e aí a minha sabedoria me definia, as minhas obras, as minhas coisas, mas agora a graça me define. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Então deixa a graça nos enche assim. A graça é a verdade que eu não merecia absolutamente nada. Então eu nunca digo, por que não eu? Eu nunca digo, é injusto, não é? Você não precisa daquelas coisas que os outros têm. Por que Paulo diz? Porque eu tenho a graça. Eu não tenho a liberdade, eu tenho a graça. Eu não tenho isso, eu tenho a graça. Eu tenho violência, eu tenho a graça. Eu tenho Deus me dizendo todo dia: meu filho, eu estou satisfeito contigo. Você é meu filho amado em quem eu me comprazo. Isso não te satisfaz? Você queria que outra pessoa estivesse satisfeita contigo? Você queria que o mundo tivesse? Tudo que eu dizia para o meu filho na eternidade, eu estou dizendo para você. Você é o meu filho amado agora em quem eu me comprazo. Todo o meu prazer está em você. É isso que a graça faz. Se você acreditar nisso, você nunca mais vai ser picado pela inveja. Você vai estar satisfeito. O Deus do universo diz para mim: você é meu filho amado. Eu me alegro em você. Eu te reconheço. Você não precisa igual Balboa, de ser alguém lutando boxe ou fazendo algo. Ou Salieri, você não precisaria da música de Mozart. E por fim, a gratidão por nossas bênçãos. Porque nós somos definidos pela graça, nós podemos dar graças a Deus por tudo. A Bíblia diz assim em Romanos 8:32, porque nós sabemos que Deus nos deu o seu Filho, Jesus, e um dia vai nos dar com Ele todas as coisas. Então você não devia estar grato? Deus te deu o seu Filho, e um dia com Ele vai te dar todas as coisas. Aquela árvore lá, que Tolkien disse que só tinha a folhinha lá do Nigel, mas ele depois teve a árvore toda. Então, o profundo deleite espiritual em Deus mata a inveja. Se ela está lá, não há deleite em Deus, não se engane. Asaf foi sincero, ele disse: eu fui como um bruto, como um animal, meus pés quase escorregaram. A gratidão é a postura da alma que recebe essa bondade, é a gratidão que é totalmente incompatível com a inveja, porque ela nunca vai gritar, por que não eu? Ela nunca vai gritar, é injusto. Aqueles que estão transbordando de coração, de gratidão para com Deus, não há espaço para os pacotes da inveja. Então, a maior prova é que você vai ser grato a Deus, não só pelo que Deus te dá, mas vai haver uma profunda gratidão pelo que Deus dá aos outros. Deus, obrigado por fazer de Mozart esse gênio da música. Obrigado por nos abençoar dessa forma. Obrigado por fazer de Paulo esse grande apóstolo. Obrigado por fazer de Spurgeon esse grande pregador. Obrigado por fazer desse meu irmão isso, desse cara aqui na minha sala, esse gênio.
Obrigado por fazer dessa pessoa, dar esse talento para ela, essa beleza, esse corpo, essa saúde. Obrigado por dar essa voz, obrigado por dar essa família, obrigado por todas essas coisas que tu está dando a ele, por tu está dando a outras pessoas. Obrigado, Senhor, porque tu tem sido gentil para com eles e bom para comigo. E tua graça tem enchido todos nós. Então isso vai nos libertar de ser definido pelas bênçãos, nem a nossa, e muito menos ser amargo pela bênção dos outros. Então eu não preciso de entender, cobiçar ou ter nada dos outros, nem saúde, nem dinheiro, nem talentos, porque agora a graça me define. Por isso eu vou me recusar, Deus, a me medir pelo padrão das outras pessoas. Eu vou resistir o desejo compulsivo e implacável de comparar, de competir, porque isso mata a gratidão. E quando mata a gratidão, mata a minha comunhão contigo. Ele nos prometeu nos dar seu filho, ele deu, e prometeu nos dar todas as coisas. Se isso não for suficiente para você, você não é cristão, não é regenerado. E você pode muito bem falar sobre Deus e o reino de Deus, mas vai ser como aqueles caras que mataram Jesus, que disseram, para salvar o reino, vamos matar ele. Mas era inveja. Vamos ser como Asaf, vamos honrar a Deus com tudo que Deus está fazendo em nossas vidas, e muito pelo que Ele está fazendo na vida dos outros. Vamos ficar de pé, vamos orar. No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há, só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há, Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há, só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim, o Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Outro nome igual